O que são, afinal, os nakshatras? Quando nós digitamos no Google, a resposta que aparece é: são mansões lunares. Porém, isso não explica direito o que é. Para entender o que são os nakshatras, a gente tem que entender um pouco da história da astrologia. Então, é o seguinte: nós temos o período pré-história da astrologia, com civilizações que pareciam observar o céu, com Stonehenge, vários tipos de monumentos, mas como a gente não tem registros escritos, a gente não pode afirmar que havia uma astrologia. Então, assim que a gente tem os primeiros registros dos persas, a gente vê a observação do céu para controlar o calendário, a agricultura, para predizer eventos, a observação de eclipses. Então, no desenvolvimento da astrologia, a gente tem duas civilizações que se destacam, que desenvolvem sistemas que depois se conversam e se separam de novo, que é a astrologia helenística e a védica. Então, essas duas tradições se desenvolvem isoladamente. Quando as civilizações entram em contato, graças a Alexandre o Grande, você tem uma absorção, uma conversa entre esses dois sistemas e depois eles se desenvolvem de maneira independente de novo, mas sempre marcados por esse encontro. Então, nesse período pré-helenístico, digamos assim, a astrologia védica tinha os nakshatras. O que é o nakshatra? Você divide o céu em 27 porções. E essas 27 porções são relativas a histórias e a vários símbolos de diversos deuses hindus. Então, não são 27 deuses, porque você tem deuses que regem mais de um nakshatra. Então, você tem animais associados, você tem símbolos, você tem várias coisas. Então, aquele deus, por exemplo, se a pessoa ela tem nakshatras associados a Indra, ela tem características de Indra, de ambição, Indra, que é o rei dos deuses. Se ela tem nakshatras envolvidos com Brahma, você tem características criativas e você tem várias histórias assim. Então, é muito interessante para quem se interessa por histórias da tradição hindu, da tradição védica. Só que o problema que a gente tem com isso é porque é uma coisa muito antiga e elas se referem a deuses e a histórias que podem não chegar até a gente da maneira como é na época. Então, por exemplo, vamos dizer que fossem como santos. Então, se eu te falasse assim, olha, você é do Nakshatra de Santo Antônio, você saberia na hora o que isso significa, porque Santo Antônio é um santo muito importante, nós pensamos muita coisa quando pensamos em Santo Antônio. Agora, se eu te falasse assim, você é de São Gervásio, você teria que fazer uma pesquisa, não é uma história que chegou até nós de uma maneira tão forte. Então, você tem nakshatras que falam de deuses cujas histórias não temos muita certeza, não temos tanta afinidade, enquanto outros realmente chegaram bastante informações até nós. Então, nós tínhamos essa divisão em 27 porções, e quando a astrologia védica conversa com a astrologia helenística, nós temos a divisão de 12 signos. Então, você tinha 27 divisões e surgem as 12 divisões. Então, a princípio, são duas tradições diferentes. A astrologia védica tinha como característica os nakshatras. Os nakshatras dizem essencialmente respeito à astrologia védica. Depois ela adota os signos, e os signos não é por coincidência que eles se parecem na astrologia ocidental e védica, porque eles bebem da mesma fonte, eles têm as mesmas concepções. E aí, com o tempo, elas vão criando suas sutilezas, elas se separam, mas essencialmente os significados são os mesmos. Então, nós temos essa independência entre esses dois sistemas. Você pode fazer uma interpretação puramente baseada nos nakshatras, porque eles têm a sua própria maneira, os seus próprios símbolos, assim como há pessoas que misturam nakshatras e signos. Então, nós temos aí a discussão se quando você afirma Ashwini começa em Áries, você quer dizer que você sempre tem que colar Áries à constelação de Ashwini? Ou não, Ashwini na época do livro estava junto com Áries, mas devido ao movimento das estrelas fixas,
que se move em 1 grau a cada 84 anos. Hoje a Shwini está em peixes e tudo bem, não interfere na interpretação. A interpretação dos nakshatras varia conforme a época. Então você tem toda essa questão dos nakshatras, cálculo sideral e o cálculo tropical dos signos. Então, como eu uso a astrologia védica tropical, com os nakshatras eu uso um cálculo sideral, porque elas são constelações, e com os signos eu uso o cálculo tropical, a precisão dos equinócios. Já os astrólogos védicos siderais usam sempre o cálculo sideral, então eles submetem os signos à posição dos nakshatras. Mas isso são partes técnicas, então o importante é saber disso, que é o mesmo céu, ora dividido em 27 porções e 27 histórias ligadas à tradição indiana, tradição hindu, e ora esse céu é dividido em 12 porções de 30 graus ligados aos signos, tais como nós conhecemos, que vieram de uma tradição helenística. Então, espero ter esclarecido e ter te gerado uma curiosidade para saber dos nakshatras, porque eles são realmente extremamente interessantes. Então, tá bom? Então, até uma